Vamos falar agora sobre a Santíssima Trindade, né? Pai do Senhor a todos. Vamos falar agora sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Em todas as páginas da Bíblia, não há sequer uma passagem que utiliza o termo Trindade ou pessoas, né? Quer dizer que não há em nenhuma página da Bíblia, nenhuma sequer uma passagem que utiliza o termo Trindade ou pessoas, né? Mas como a gente pode saber, né? Como a gente pode saber? Através dos textos bíblicos, dos textos sagrados, né? Através de algumas passagens que tem na Bíblia, não falando especificamente, mas dando algumas pistas, né? Algumas pistas para a gente entender melhor. Vamos lá, então vamos ver. Quando se refere às pessoas, quando se refere à pessoa de Deus, quando se refere à pessoa de Deus, mas contudo este livro sagrado nos aponta que existe um único Deus. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4, que é o composto por três pessoas, que é composto por três pessoas, né? Que é composto por três pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para testificarmos dessa realidade, né? É, vamos lá. Ana, anasi, ana, anasila, ana, analisaremos, analisaremos, né? Analisaremos, analisaremos, né? Analisaremos o Shema, né? Ouve, de Israel, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? Essa palavra aqui é uma palavra que eu apanhei agora para falar essa palavra. Né? No hebraico existem duas palavras traduzidas como único. São elas, quer dizer que existe, no hebraico existe duas palavras traduzidas como único. São elas Yashid, né? Significa somente um ou único. É importante ressaltar que esta palavra não foi usada nesse texto, né? Não foi usada neste texto e nem em outros. Ela representa uma unidade singular. E se fosse usada, mostraria que Deus é formado por uma só pessoa. Por uma só pessoa. Echad, né? Echad é traduzida como único. É utilizada para representar uma unidade composta ou completa ou complexa, né? A palavra é utilizada para representar uma unidade composta ou complexa, mais de um objetivo ou pessoa. Essa é a palavra utilizada na Bíblia em particular neste texto, para representar o único Deus e ao mesmo tempo nos assegurar que ele é composto por três pessoas. Então, aparição da Trindade no Antigo Testamento. Aparição da Trindade no Antigo Testamento. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 29. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Está lá em Gênesis 1, 24. Pode ver que está no plural, né? Está no plural. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quer dizer que, né, não é só uma pessoa, está, né, se referindo que tinha mais pessoas ali presente. Gênesis 3:22, capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós,
Pode ver que o plural aqui de novo. Nós, né? A palavra nós significa que tem mais de uma pessoa. Deus estava conversando com alguém, né? Pode ver que Deus estava conversando com alguém. Gênesis 11, capítulo 11, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos. Confundamos ali a sua língua. Confundamos ali a sua língua. Confundir a língua, né? Tá falando também no plural. A aparição no Novo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos ver. Primeiro, no batismo de Jesus, o Deus Pai. No batismo de Jesus, o Deus Pai bradou do céu. O Deus Filho saiu das águas. E o Deus Espírito Santo pousou sobre ele em forma de pomba. Lucas capítulo 3, versículo 22. É bom você ter uma Bíblia aí para acompanhar o que eu estou falando, né? Então vamos ver. O Deus Pai bradou do céu no batismo de Jesus. Primeiro, né? Segundo, o Deus Filho saiu das águas, né? E terceiro, o Deus Espírito Santo pousou sobre ele em forma de pomba. Lucas capítulo 3, versículo 22. Vamos aqui. Segundo, no nascimento virginal de Jesus. No nascimento de Jesus, virginal. Quer dizer que Maria era virgem, né? Desceu sobre Maria, primeiro, o Deus Espírito Santo. Segundo, a virtude do Deus Altíssimo a cobriu, né, o Deus Pai. E terceiro, e o Deus Filho estava sendo gerado no ventre de Maria. Lucas 1, 35. Né? Então tá lá em Lucas 1, 35. Então pode ver que lá fala também dos três. Né? Terceiro, na ressurreição de Jesus. Na ressurreição de Jesus também aparecem os três. Vamos lá. O apóstolo Paulo revela que Deus Pai, primeiro, né, mediante o Espírito Santo, segundo, ressuscitou a Jesus dos mortos. Terceiro, está falando de Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 8, 11. Então você pode encontrar lá em Romanos 1, 4, versículo 4. Em Romanos 8, capítulo 8, versículo 11. Né? Capítulo 8, versículo 11 de Romanos. Quarto, na grande comissão. Né? Jesus coloca os três membros da Trindade no plano para ordenar os seus discípulos, né? Batizando em nome do Pai, primeiro, né? E do Filho, segundo, e terceiro do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Você vai encontrar lá em Mateus. Você tem uma Bíblia aí para ir acompanhando, para depois dizer que eu estou inventando, né? Então é bom ter uma Bíblia aí para ir acompanhando, para ir, entendeu? Aqui tudo é com Bíblia, aqui ninguém faz nada sem Bíblia, aqui tem que ter a Bíblia do lado e tem aqui, ó. Tá. Quinto, na saudação da igreja a Coríntio. Quando Paulo foi a Coríntio, saudou a igreja de Coríntio, ó, Paulo dá o carimbo definitivo da Trindade. Paulo deu o carimbo da Trindade ali na saudação aos Coríntios, a igreja aos Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, segundo, né, primeiro, a graça do Senhor Jesus Cristo e segundo, o amor de Deus. Terceiro, e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Vai lá que está lá. Pode ver que ele fala dos dois. Né? Ele deu ali um carimbo definitivo da Trindade. Ele carimbou ali, comprovando que existe a graça do Senhor Jesus Cristo, primeiro, e o amor de Deus, segundo, e a comunhão do Espírito Santo, terceiro. Seja com vós todos. Vamos para a sexta aqui, sexta. Na morte de Estevão, na morte de Estevão também esteve presente a Trindade. Vamos lá, os três ali. Ele estava cheio do Espírito Santo, primeiro, né? E viu o Pai, segundo. E o Filho à sua direita, terceiro. Atos capítulo 7, versículo 55. Então pode ver que estavam os três ali na morte de Estevão, né? Quando Estevão foi assassinado ali pelos... Vamos lá, o sétimo aqui. Então vamos lá.
Sétimo, na epístola de Pedro. Na epístola de Pedro, vamos lá. Na sua primeira epístola, vemos as três pessoas na sua saudação, em 1 Pedro, capítulo 1 versículo 2, né, que fala: eles, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz seja multiplicada. Está lá em... Então você pode acompanhar aí na sua Bíblia, aí, lá em 1 Pedro, capítulo 1 versículo 2. 8. O testemunho no céu. O fechamento final da doutrina trinitaniana. Dai-se na testificação no céu. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Testemunho no céu. O fechamento final da doutrina trinitaniana. Dai-se na testificação no céu, né? Está lá em 1 João 5, 7. Vai lá e lê lá. E ainda mais, o Pai testificou no Filho, Mateus capítulo 3, versículo 17. O Filho testificou no Pai, João capítulo 5, versículo 19. E o Filho testificou no Espírito Santo, João 14, 26. E o Espírito Santo testifica no Filho, João capítulo 15, versículo 26. E ao mesmo tempo os três são chamados de Deus. O Pai são chamados de Deus, né? O Pai de Deus, o Pai. Efésios, capítulo 4, versículo 6. E o Filho, em 1 João 5, 20. E o Espírito Santo, Atos, capítulo 5, e versículo 3 ao 4. Então você pode pegar essas referências bíblicas e acompanhar lá. Tem mais aqui. Podemos diferenciá-los pelos seus diferentes ofícios. Quer dizer, podemos diferenciá-los pelos seus diferentes ofícios. Na criação, primeiro, na criação, o Pai criou, Salmo 102, versículo 25. Pelo Filho, João capítulo 1, versículo 2 ao 3. No poder do Espírito Santo, Salmo 104, versículo 30. E em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2. Na salvação, a função dos três na salvação, né? O Pai predeterminou em Efésios capítulo 1 e versículo 4, João 3,16. O Filho se entregou na cruz, João 19,30. E o Espírito Santo convence o homem do pecado, João 16, 7 ao 8. João capítulo 16, versículo 7 ao 8. E terceiro, no arrebatamento, o Pai nos levará para ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4 ao 14. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. O Pai nos levará para ele, primeiro, né? Segundo, Jesus virá nos buscar. Então, primeiro, o Pai nos levará para ele. 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 14. Segundo, Jesus virá nos buscar, em 1 Tessalonicenses 4,16. E terceiro, o Espírito Santo operará na ressurreição com seu poder. Romanos 8, capítulo 8, versículo 11. As três pessoas têm o mesmo caráter santíssimo, poderes, qualidades, e vivem em perfeita comunhão e cooperação, e sem nunca serem três deuses. João 17, 11. Não são três deuses, são um só Deus, né? Eles são só um Deus, né? Então eles não são três deuses, é diferente, eles não são três deuses, né? Eles são apenas um Deus. Então, só que eles fazem
as funções ali. Você pode ver que o Pai faz uma função, o Espírito Santo faz outra, né? E Jesus faz outra, mas eles três são a mesma pessoa. É que nem o corpo da gente. O corpo da gente é dividido corpo, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito. Depois eu vou falar sobre isso daí, amém. Vou dar essa oportunidade em nome de Jesus. Então esse é o estudo sobre a Santíssima Trindade, né? Amém.